Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós, nesse dia 22 de março, de 2021, graças a Deus, estamos aqui vivos, e procurando perseverar aí, na verdade, no Evangelho, na igreja, na obediência à palavra, na oração, Oremos sem cessar, irmãos? Pedindo a Deus que Ele nos livre, do mal, dos espíritos malignos, também nos livre de nós mesmos, e nos livre aí da violência do mundo, das feras da terra, São esses governos irresponsáveis, Opressores, Porque nós somos peregrinos e forasteiros aqui, Nós não temos pátria, Por isso que os cristãos eram perseguidos, Porque eles diziam que não temos pátria não, nós estamos caminhando aqui em direção à nossa pátria celestial, que é a Nova Jerusalém, Então vamos pedir nas nossas orações, que Deus também nos livre das religiões, da má consciência, Nos livre aí das filosofias, teorias, teologias que são contrárias à palavra, para que possamos o quê? Nos aperfeiçoar dia a dia, E possamos ser contados como as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, Nós vemos e vimos, está escrito que as virgens prudentes, elas têm uma lâmpada na mão, irmãos? E a lâmpada delas está cheia de azeite. E vimos o que significa isso, A lâmpada acesa e o azeite, e a lâmpada cheia de azeite. É uma lâmpada que não vai se apagar, O que é essa lâmpada aí? Essa lâmpada não é a palavra, não é a doutrina, não são os mandamentos, O fogo é o quê? É a fé, A nossa fé é um fogo abrasador. E o azeite é o quê? São as obras, As nossas obras no Evangelho, em Cristo Jesus, Então é isso aí, isso aí é que é a característica principal da Virgem Prudente. Ela ouve e executa. Por isso ela tem essa lanterna, com o fogo, acesa e cheia de azeite. Não é isso? É o que nós estamos procurando fazer, Queremos ser virgens prudentes para que nós nos aperfeiçoemos na caminhada, Nos aperfeiçoemos executando a palavra nas nossas vidas. E vamos continuar aí, com a nossa história da igreja. Estamos aqui na 1 de Coríntios, no capítulo 2, nós paramos aqui no versículo 13, Que ele, escrevendo, diz o que? As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as palavras espirituais com as palavras espirituais. Aí no 14 ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Você vai conversar com um homem aí do mundo, Ele até fala em Jesus, Fala em Deus, fala em Jesus, mas quando você fala do Evangelho verdadeiro para ele pensa que isso aí é um louco. É um falso profeta, é um louco, Então ele não pode entendê-las, não pode, porque elas se discernem espiritualmente, E o Espírito, ele está na igreja, ele não está em outros locais, Está na igreja o Espírito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? Quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, essa mente de Cristo
é exatamente a nossa conversão. Quer dizer, nós tínhamos uma mente de homem, eu tinha uma mente que era a mente do Hernani. Quando eu criei e me batizei, eu peguei a minha mente, joguei fora e coloquei a mente de Cristo no lugar. Se eu não fiz, era para me ter feito, se eu não fiz isso, eu tenho que fazer. Senão eu não me converto, né? Então, por exemplo, se eu deixei a religião, certo? Eu saí da religião. Então a religião tem que sair de mim também. Porque a religião não tem nada a ver com as religiões que nós professamos, né? Religiões dos nossos pais, ela não tem nada a ver com o Evangelho. Embora eles usem o Evangelho. Mas claro, meus irmãos, está escrito lá no Salmo 50. Ó ímpio, por quê? Porque os teus lábios falam os meus mandamentos. Por quê, rapaz? Tira dos teus lábios da tua boca os meus mandamentos. Tira. Não é isso? Amém, né? No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai relatar aqui o quê? Vai exortar os irmãos aqui acerca do espírito mundano que já estava reinando. Ele já reinava antes, né? Então o irmão que não se converteu, ele continuou lá com as suas, né? Com as suas traficâncias, digamos, com as suas vicissitudes, seus problemas, né? No mundo. Aí ele vai dizer o quê? E eu, irmão, não os pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, havendo entre vós coisas do mundo, né, mundana, inveja, contendas e dissensões. Inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Né? Claro. Porque dizendo ele volta a dizer aquele problema lá que a gente viu, né? Porque dizendo eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então estava havendo até essa disputa lá, né? Tinha uma dissensão. Não, o Paulo é que é o bom. Não, é o Apolo. Não, é o Cefas, que é o Pedro, né? Então o apóstolo está repreendendo isso, acepção de pessoas, né? Não é isso? Antipatia natural, né? Que nós temos por causa do pecado, né? Por causa do desequilíbrio que nós adquirimos com o pecado. Aí ele vai dizer, pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme que o Senhor deu a cada um. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha aí, irmãos, comparação que ele faz, né? Da igreja, né? Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, a igreja, a lavoura e a edifício são duas figuras, né? Interessantes, né? Para que a gente entenda qual é o papel da igreja aqui no mundo. Nós somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus. Então, nós temos que nos entregar, né, a esse lavrador, para que ele cuide de nós com a sua palavra. E o edifício é a mesma coisa, nos entregar a esse pedreiro, né, esse grande pedreiro que está construindo um edifício, para a honra e glória do seu santo nome. Não é verdade? Amém, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí o Paulo vai falar, né, o que ele já falou, né, em outras palavras, o que ele já falou lá aos Gálatas,
e falou em tudo quanto é lugar que ele foi, praticamente em todas as epístolas. Né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo está dizendo que quem pôs o fundamento foi ele, foram os apóstolos. Os apóstolos colocaram o fundamento. Vamos parar por aqui, né, irmãos, hoje? Paz seja com todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. E não cessemos de orar. Amém.